Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo do Clube do Livro Espírita. Estamos mais uma vez juntos para o nosso estudo do livro Psiquiatria Iluminada. Hoje nós teremos o capítulo 17, mas antes, a nossa leitura inicial do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Vamos pedir para a Débora fazer a leitura seguida de prece. Prosperidade. Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe prestígio, e não falta quem surja no prédio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. E que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída a base de todas as nossas emoções e desejos. O empenho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que, na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e a duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, a maneira de tratar da tartaruga que na carapaça formada por ela própria se isola e refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos seus recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do assevinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida, com anseios repetidos de saliência individual, e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da cena humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais, de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita, e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz.
querido Mestre Jesus, amigos e irmãos espirituais presentes na noite de hoje para mais um estudo do livro, que possam trazer aos nossos corações ensinamentos necessários para a nossa evolução e nossa reforma íntima. Que possamos, na noite de hoje, fazer brilhar a nossa luz e levarmos o conhecimento àqueles que necessitam de ajuda, de compreensão e de consolo. Queridos irmãos, que Jesus oriente a nossa querida Fernanda para trazer do íntimo do seu espírito o melhor conhecimento para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Débora. Boa noite, pessoal. Nós já estamos finalizando o estudo do livro Psiquiatria Iluminada. Esse é praticamente o último capítulo, porque o seguinte é um resumão de tudo que nós já vimos, né? São as conclusões. Mas esse capítulo ele é interessante porque ele ratifica, né, o que nós já estamos estudando desde o primeiro capítulo da primeira parte, que mostra que a ciência realmente comprovou o que André Luiz trouxe através da psicografia de Chico Xavier, em meados do século XX, todas essas informações científicas do plano espiritual para nos auxiliar aqui na Terra, comprovando efetivamente o que o codificador já nos trouxe no século XIX. Então, toda a obra de Chico Xavier, mas principalmente essa de André Luiz, vem como um complemento fundamental para a codificação espírita. E que se nós nos debruçarmos efetivamente para estudar, toda a obra de André Luiz é a codificação, desde o Evangelho até a Gênese, porque o Livro dos Espíritos é um compêndio que nos traz informações de todos os outros livros. Então, Décio Iandoli, que escreveu esse livro, que é um médico gastroenterologista, ele realmente fez um bom trabalho trazendo todas as obras de André Luiz e pontuando em relação às especificidades científicas. E é isso que nós veremos hoje nesse capítulo 17. Inicialmente, ele faz uma abordagem de algumas obras de André Luiz e ele fez alguns comentários. O primeiro livro de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, foi o livro Nosso Lar, que foi psicografado em 1943, durante a Grande Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava vivendo uma fase difícil, mais ou menos parecido com o que nós vivemos agora, né? Onde em várias partes do mundo existem guerras que nós nem imaginamos a profundidade dos estragos, porque hoje as armas são diferentes daquela época. E André Luiz nos trouxe como o mundo espiritual respondia àquilo tudo que estava acontecendo na Terra. André Luiz mostrou os espíritos que estavam desencarnando na Terra, chegando nas colônias espirituais, e trouxe muito mais coisas em sua obra. E há 81 anos, nós espíritas, porque esse livro inicialmente ele veio para a comunidade espírita e que muitos espíritas duvidaram daquilo que Chico estava psicografando. Muitos duvidaram porque tudo era muito novo. Vejam só, em 1943, Chico Xavier nos traz informações da tecnologia numa colônia espiritual.
E até hoje alguns duvidam, porque não enxergam esse manancial de conhecimentos e fatos que é exposto através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, quando o espírita, quando o estudioso se debruça para realmente estudar minuciosamente, se obtém muito conhecimento. Hoje nós ouvimos falar da medicina quântica, há algum tempo já ouvíamos falar da física quântica. André Luiz já trazia isso. E a ciência está comprovando o que o espírito trouxe através da mediunidade de Chico. Então, esse livro é uma comprovação de que os espíritos que trabalham por nós já vêm trazendo essa tecnologia e mostrando como tudo pode evoluir à medida que o ser humano também evolui moralmente para conseguir manipular todo esse conhecimento que já existe no plano espiritual. Então, Iandoli traz o seguinte: a grande antecipação de conhecimentos que as obras trazem e a linguagem complexa e construída de forma a ser compreendida, porque não é de difícil compreensão. Partindo-se do conhecimento científico de meio século adiante, causou incompreensões e estranhamentos, mesmo entre os espíritas mais conscientes. Aí ele traz aqui o fato que, à época, até Herculano Pires duvidou, fez críticas ao trabalho de Francisco Cândido Xavier. Então, a gente percebe que até no meio espírita existem essas confusões, porque eu acredito que seja para comprovar a nossa fé, aonde anda a nossa fé, como anda. E nós temos esses livros de André Luiz, essa obra fundamental para que qualquer espírita que esteja iniciando os estudos em suas casas espíritas devem começar a estudar. Foi assim que nós começamos com esse Clube do Livro, através das leituras dos livros de Emmanuel e Chico Xavier e André Luiz, perdão, que fizeram com que, à medida que nós fazíamos o estudo em grupo, quando nós estudávamos a codificação, a nossa compreensão daqueles questionamentos de Allan Kardec era muito mais fácil, porque nós já tínhamos visto os exemplos nas obras de André Luiz. Então, eu falo por mim, mas eu acredito que quem iniciou o Clube do Livro há 13 anos tem esse mesmo olhar, que tudo ficou mais fácil de ser compreendido na codificação, fazendo o estudo paralelo com essas obras. Então, Iandoli continua comentando que o tempo e o conhecimento humano têm avançado, e os conteúdos revelados pela psicografia de Chico Xavier vêm sendo comprovados pela ciência, como demonstra o artigo de Luchetti, publicado na revista Neuroendocrinology, sobre informações que o autor espiritual presta sobre a glândula pineal. Então, em Missionários da Luz, André Luiz trouxe essa informação da glândula pineal, que depois foi comprovada pelos cientistas. O avanço científico vem mostrando a riqueza e a inteligência das informações prestadas pelo médico desencarnado. As AMES, Associações Médico Espírita, que foi fundada por doutora Marlene Nobre, inicialmente em São Paulo, e hoje eu acredito que nós temos AMES em todos os estados aqui do Brasil e até internacionalmente. Elas consideram as obras de Chico Xavier como revelação espírita, porque tudo é comprovado. E o que ainda não foi comprovado, o autor, no final do livro, ele até fala: vamos esperar mais um pouquinho, porque a tecnologia do homem que ainda é atrasada, não é a espiritual. Eu penso que pela nossa capacidade moral de
lidar com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento, os espíritos trazem, né, as novidades, o conhecimento para a população científica vem aos poucos. No plano espiritual já é muito mais avançado. Aqui há de se ter um pouco de paciência, porque o ser humano ainda é imperfeito, então não tem condição moral de ter tanta tecnologia, porque acaba utilizando para o mal, acaba utilizando para o enriquecimento, às vezes até ilícito, igual a gente vê manipulação de vírus para ganhar dinheiro. E tantas outras coisas que a gente não vai entrar nesses pormenores, mas o que a espiritualidade já nos disse é que nós não temos condição moral de ter todo o conhecimento ao mesmo tempo, porque o nosso nível moral ainda é muito baixo. É chegada a hora da revelação do mundo espiritual com o uso da mediunidade como ferramenta e a mesma racionalidade e rigor científicos utilizados habilmente para as pesquisas sérias que nos ensinam sobre as verdades universais, ou melhor, sobre as leis divinas. Porque, querendo ou não, até os cientistas que são incrédulos, nós somos regidos pelas leis divinas. A lei do homem é falha, mas as leis de Deus não. Então tudo está sob o controle. O autor ele divide esse capítulo em vários subitens que eu achei bastante didático. E eu segui essa mesma regra dele, mesmo porque tudo que nós vamos falar aqui, nós vimos durante esse 1 ano e meio que nós estudamos Psiquiatria Iluminada. Esse capítulo de Andoli, ele não traz assim nenhuma novidade. Ele fez um trabalho muito bom porque ele separou as obras em assuntos. Então, quem desejar pesquisar o que ele cita é muito interessante, porque ele teve esse trabalho de separar as obras por assunto. Então, primeiro ele colocou sobre a visão do ser integral. O que é o ser integral? É quando nós sabemos que nós já compreendemos que nós somos espíritos, nós temos um corpo espiritual, um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo perispiritual, e quando encarnados, nós temos o duplo etérico, que é essa camada mais densa do perispírito, e um corpo físico para reencarnarmos aqui na Terra. Só que o grande pulo do gato disso tudo é que nós já compreendemos que quem manda no espetáculo é a mente, e a mente é do espírito. Então, eu, individualidade espiritual, que comando o espetáculo. O meu corpo físico é uma veste que Deus me emprestou para que eu evoluísse nesse mundo que é material. Então, para o mundo material, eu preciso evoluir na matéria. Então, a percepção da dualidade corpo e mente e a comprovação da existência da consciência, mesmo sem a ação do cérebro, porque o cérebro é o meio pelo qual o espírito se comunica, faz com que o corpo funcione. Através do cérebro vêm os comandos de fala, de visão. Através do cérebro é isso que tudo funciona. Então, o cérebro é o meio. Estão sendo verificadas em pesquisas voltadas às lembranças de vidas passadas. Nós temos na literatura médica, até psiquiatra, eu estou tentando me lembrar o nome daquele psiquiatra americano, que eu li muito sobre ele, e ele trabalhava com terapias de vidas passadas, muito interessante, Né, porque Brian? Brian Weiss, né? Brian Weiss. E você chega à conclusão, como é que aquela pessoa que está ali sendo tratada tem a percepção. O primeiro livro que eu li dele, ele fez a mulher regredir até o momento do embrião e depois ela voltou para uma vida passada.
Daí ele, que era incrédulo, percebeu que existia vida além daquela que nós estávamos vivendo. Interessante disso tudo que ele recebeu, através dessa paciente, uma comunicação do filhinho dele que tinha desencarnado bebê, que fez com que ele era uma pessoa endurecida, que fez com que ele abrisse a sua mente para essa espiritualização. Porque aqui ninguém quer converter o outro a se tornar espírita. Seria bom se as pessoas se tornassem espíritas e estudassem a doutrina dos espíritos para compreender quem nós somos, de onde nós viemos, o objetivo de nós estarmos aqui. Mas não tem obrigação disso, só o fato da pessoa se espiritualizar e querer se tornar uma pessoa melhor já é super válido. Então, essas leituras, o Dr. Brian Weiss, que eu li um pouco da obra dele, abre a mente das pessoas endurecidas e incrédulas para essa questão da reencarnação, da percepção corpo e mente. Então, essa constatação da dualidade cérebro-mente nos leva obrigatoriamente ao conceito da reencarnação, quando a mesma consciência em evolução promove vários ciclos de aprendizado no seu contato com a matéria densa. Nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo. Nós já tivemos várias e várias experiências reencarnatórias, ora em corpos femininos, ora em corpos masculinos. O espírito não tem sexo, o espírito tem essência, o espírito tem livre-arbítrio, vontade. E aí ele ainda cita que o estudo da evolução das espécies, a transformação dos hominídeos primatas aos homens sapiens, revela a transição, a evolução, a trajetória da espécie humana no planeta. E sobre esse tema, André Luiz nos trouxe esses 4 livros interessantíssimos. Em Missionários da Luz, nós percebemos os vários capítulos. Tem um capítulo que se dedica à reencarnação de Segismundo, que mostra que a vida começa na concepção, quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, aquele perispírito daquele espírito que estava na fila para reencarnar, ele é reduzido e acoplado, então já existe vida. Daí a questão do espírita não pode ser a favor do aborto. André Luiz trouxe isso em 1945. Veja que revolução Chico Xavier não trouxe e foi apedrejado pelos próprios espíritas, que eram incrédulos. Isso, quando eu estava pensando, refletindo sobre isso, eu me lembrei de Jesus com os apóstolos, que quando eles não conseguiam, né, fazer as curas através do passe, Jesus falava: "Ó homens de pouca fé". No mundo maior, André Luiz nos traz a mente, a subdivisão da nossa mente, a casa mental que nós trazemos no nosso corpo perispiritual, os arquivos das vidas passadas, como isso impacta na nossa vida presente, o nosso esforço de aprendizado e trabalho para que construamos uma vida futura melhor. Em libertação, nós vemos como a culpa nos acompanha até a desencarnação, ao nosso despertar no plano espiritual, e se a consciência for culpada, o nosso perispírito sofre mutações. E o melhor livro de todos é um livro difícil, que é um livro que eu posso dizer até que é quântico, porque ele fala em medicina quântica nesse livro, que foi feito em 1958, traz revelações, é um livro difícil de ser estudado, mas não é impossível.
basta se ter vontade para aprender e apreender tudo isso e colocar em prática na nossa vida, porque mais do que conhecer tudo isso, o objetivo disso tudo é a nossa consciência na prática do nosso dia a dia. Não é para vaidade, eu já li não sei quantos mil livros. Não, gente, isso é vaidade, isso é errado. É praticar, é se esforçar. E daí o autor, ele vai por um caminho que eu gosto muito. Há algum tempo, quando eu entendi que o pensamento ele rege a nossa vida é regida pelo pensamento, e a física quântica fala exatamente isso. Por quê? Porque o pensamento é energia, ele é matéria, ele é matéria. Vamos nos lembrar da tríade: Deus, Espírito e matéria, e o fluido cósmico universal que está em tudo. Então, o pensamento ele é matéria etérea, mas que tem energia, tem força. Então, com a teoria da relatividade de Einstein, concluiu-se isso na ciência, tá? Concluiu-se que a energia é matéria. Então, quando Einstein comprovou que energia é matéria, os cientistas já entenderam melhor isso, provocando reflexões sobre a natureza e fisiologia do pensamento, nos levando a estudos na física de partículas, mecânica quântica, além da explicação dos efeitos placebo e nocebo. Interessante isso, essa coisa do efeito placebo e nocebo, pelo seguinte: se eu tomo um remédio, mas eu na minha cabeça fico repetindo a todo momento, isso não vai fazer efeito, não vai fazer efeito, acaba não fazendo efeito. Mas se eu tomo um placebo crendo que aquilo vai me curar, de repente até cura. Jesus não falava: "A tua fé te curou"? A tua fé te curou. Como anda a nossa fé? Nós que adoramos tomar uma tarja preta, uma tarja vermelha, que esquecemos de orar, que nos entregamos ao desespero. Vejam, eu não sou contra o remédio é necessário. Só que a gente tem que colocar em prática também essa nossa potencialidade mental para nós sairmos da zona de conforto, porque toda a questão é essa nossa movimentação para a gente sair da zona de conforto para evoluir. E aí ele fala de doenças psicossomáticas, mostrando o impacto de nossos pensamentos sobre a vida orgânica. Foi o que nós estudamos o tempo todo nos capítulos desse livro. O nosso primeiro capítulo desse livro foi exatamente sobre isso. O impacto dos nossos pensamentos equilibrados ou desequilibrados no nosso organismo, no nosso campo mental. Esse campo de pesquisa abrange muito mais que a psiquiatria e que a psicologia. Amplia a visão de todas as doenças que afetam os seres vivos, notando-se a ação do pensamento no sistema imunológico. Nós já conversamos, eu já conversei com um médico uma vez, era um ortopedista, e eu tinha comentado com ele da capsulite adesiva, que eu sofri em 2018. E ele perguntou para mim se eu tinha tido algum impacto, algum susto, algum momento de tristeza, porque ele tinha feito um estágio no hospital, onde tinha uma ala só com pessoas com capsulite adesiva, e ele conversando com os pacientes, ele viu que cada um daqueles pacientes tinha tido um impacto psicológico. E daí veio o problema. Porque eu me lembro que a Débora tinha, na época, mostrado meu exame para uma colega dela, e ela perguntou se eu era jogadora de tênis, porque os negocinhos estavam todos estraçalhados.
Então, vejam o impacto de um pensamento, de um momento de dor, que na hora a gente nem reflete sobre isso, o susto. Isso foi só na parte física do meu corpo, fora a mental que eu sofri depois. E Andoli trouxe aqui para nós os livros de André Luiz, que trazem muito sobre essa questão do pensamento impactando em nossas vidas. Ele trouxe aqui Ação e Reação, que é um livro muitíssimo interessante, que são casos isolados, não são histórias contínuas, são casos, e que cada caso vem de acordo com é, as vidas, a condução da vida de cada personagem. E tem um caso que eu acho interessante comentar aqui, que é o caso de um marido de uma mulher com as filhas. Na vida passada, esse esposo e essa esposa, eles já tinham sido casados, ele tinha abandonado essa mulher e tinha amantes, duas amantes. E ele prejudicou a vida dessas amantes. E ele tinha um filho também. Esse filho, na vida passada, ele tinha se casado com a que era a esposa dele. Então, na encarnação atual, ele recebeu, eles vieram novamente como marido e mulher. A esposa era um espírito mais evoluído, o marido um espírito muito endividado. Então, a esposa decidiu reencarnar com ele para auxiliar em sua evolução moral e recebeu aquele que tinha sido seu segundo marido na vida passada e as duas mulheres prejudicadas, as amantes do marido, ele tinha recebido como filhas. Na encarnação atual, veio a família, marido, mulher, duas meninas e um filho. A mãe amava os três filhos. O pai não gostava de forma alguma do filho e as duas filhas ele gostava, mas não era assim um amor muito próximo. Mais uma vez ele abandonou a família, viveu as aventuras dele, mas ele tentou matar a mulher dele, porque ele queria se aventurar novamente como havia errado na vida passada. Mas a espiritualidade não deixou. Aí a gente vem naquela coisa do livre-arbítrio e fatalidade, né? Ele quis matar a esposa, só que não era a hora da esposa. Então, naquele momento em que ele pensou em assassinar a esposa, os espíritos deram um jeito de acordar os filhos e ele foi embora de casa. Tempos depois, ele voltou doente para casa e essa mesma esposa e os filhos cuidaram dele. Daí nós vemos os resquícios de memórias de vidas passadas. Eles não são assim tão claros, né? Mas fica aquela falta de afinidade com alguns membros da família, pais com os filhos, marido e mulher, que muitas vezes os casamentos são de provação. Então, tudo isso é um pensamento e oportunidade de evolução. Evolução em dois mundos traz tudo isso minuciosamente, mecanismos da mediunidade também, e a vida continua, mostra o caso de espíritos que se comprometeram em vidas passadas e vieram com o corpo, doenças já predispostas, porque era o que havia sido planejado, e eles vão desenvolver a sua potencialidade intelectual no plano espiritual, porque no plano espiritual eles começam a estudar a doutrina espírita para planejar melhor a sua encarnação futura. E o livro Pensamento e Vida, que é de Emmanuel,
mas é um livro que nós, desde o início dos nossos estudos, usamos como livro de abertura. E ele encaixa perfeitamente com cada capítulo que nós lemos. É um livro muito bom, que mostra como essa potencialidade que é o nosso pensamento, quando ele é bem conduzido, ele nos proporciona uma vida melhor. E quando eu falo vida melhor, é a vida aqui no planeta de provas e expiações, é a vida aqui enquanto estamos encarnados, e se nós trabalharmos melhor essa potencialidade aqui, quando retornarmos para a vida no plano espiritual, teremos também um pensamento mais salutar, mais equilibrado, para sermos melhores trabalhadores na seara do Cristo. E o autor ele ainda continua essa reflexão da constituição do ser, trazendo as obras de André Luiz, e ele começa esse item falando sobre a Trindade Universal, que nós já comentamos aqui, mas todos nós que somos estudiosos da doutrina espírita, nós precisamos entender essa questão 27 de O Livro dos Espíritos, porque ela é fundamental. Deus, que é o criador de tudo, nós, espíritos, e o restante é matéria. E o fluido cósmico universal está em tudo. Está em tudo. Então, nós somos espíritos. O nosso pensamento é matéria, o nosso corpo perispiritual é matéria, o nosso perispírito é matéria. Não a matéria densa como o nosso corpo físico, mas, de acordo com a nossa evolução espiritual, o nosso corpo perispiritual pode ser mais ou menos denso. Se eu já sou um espírito mais evoluído, o meu corpo perispiritual será uma matéria mais etérea. Agora, se eu ainda sou endurecido, embrutecido, muito orgulhoso, o meu corpo perispiritual terá uma matéria um pouco mais densa. Então, é importante que nós entendamos isso de uma vez por todas, que nós somos espíritos. Nesse momento, nós estamos encarnados. Daqui a pouco a gente desencarna, daqui a algum tempo. E a vida vai continuar para nós, numa outra dimensão, de uma forma diferente. Alguns de nós continuarão trabalhando, e aí nós vamos programar ou não as nossas reencarnações aqui ou em outros lugares. E o autor fala o seguinte: quanto à anatomia transdimensional, ignorada em sua maior parte pela ciência, porque os médicos, de uma forma geral, ainda são muito materialistas. Eles não conseguem nem aceitar falar sobre a reencarnação. Muitos não aceitam nem homeopatia. Então, eles ainda são muito endurecidos. Quando eles acordarem no plano espiritual, eles vão falar: ih, estou vivo, né? Não morri, não morreu, acabou. E é muito triste isso. Então, nós que já temos esse conhecimentozinho do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós não podemos vibrar mais nessa sintonia. Então, é fato que nós precisamos, de uma hora por todas, nos enxergarmos como espíritos, individualidades. Estamos aqui de passagem. Então, fala aqui, ó, o ser integral é o corpo mental, que é a mente, o espírito, onde está sediado a mente, a consciência, o corpo espiritual, que está mais próximo do perispírito, o duplo etérico, isso do encarnado, tá, gente, que eu estou falando. O duplo etérico, que é a parte do perispírito que, quando há a desencarnação, volta para o fluido cósmico. Ele fica aqui na Terra, porque esse duplo etérico, ele é próprio do planeta que nós estamos encarnados.
e os centros de força que estão nos nossos corpos. No corpo perispiritu no corpo perispiritual e no corpo físico nós temos também cada glândula que está conectada a esse duplo etérico. Imaginem isso nos anos 40, nos anos 50, Chico Xavier trazendo através de sua mediunidade todo esse conhecimento, mostrando que a vida continua, que existem regiões umbralinas. Uma coisa é no livro Céu e Inferno, o depoimento dos espíritos na segunda parte do Céu e Inferno. Outra coisa que já é bastante denso, né? Bastante conteúdo para nós. Outra coisa são esses livros trazendo um nomezinho, as situações muito próximo de nós, da nossa realidade, que é possível. Então, esses livros, desses aqui que estão expostos, um que eu tenho um carinho muito grande, Entre a Terra e o Céu, que é um livro lindíssimo, que ele mostra que todos os dias nós podemos recomeçar, todos os dias nós podemos fazer diferente, que existem épocas que a nossa vida está difícil, mas se nós construirmos essa ponte com o plano espiritual através da nossa renovação íntima, os espíritos nos ajudam, porque vejam só, os momentos difíceis, eles não vão deixar de acontecer, mas nós podemos responder diferente às dificuldades que assolarão a nossa vida. Então, esse livro, quando nós estudamos esse livro há uns 5 anos, 5, 6 anos, ele mostrou, André Luiz traz de uma forma tão carinhosa, esse grupo que reencarnou mais uma vez juntos para equilíbrio da balança divina, numa situação que ocorreu na época da Guerra do Paraguai. E é tão bonito isso, é tão confortador, como nós somos auxiliados o tempo todo. Nos domínios da mediunidade, nos traz situações, da mediunidade em si. Como nós devemos ser vigilantes, como é sutil a influência dos espíritos em nós, como nós devemos vigiar o tempo todo. E quando nós começamos a trabalhar com a mediunidade, a nos dar conta dessa realidade que é tão próxima de nós, a perspectiva de vida muda completamente. É uma bênção a doutrina espírita que nos traz tantos bálsamos consoladores nesse mundo que a gente vive que anda tão difícil, um mundo tão difícil, onde nós vemos frequentemente pessoas emburradas, exigentes, incrédulas, materialistas. Então, sejamos nós luz, aonde muitas vezes onde existe só treva. E a luz começa em nós, não é no outro, é em nós, porque nós temos o DNA divino. Nessa questão 27 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos nos disseram que Deus é o criador de tudo, ele está lá no topo da tríade, espírito e matéria, então, na nossa concepção, existe esse DNA de Deus. Nós somos perfeitos, criaturas perfeitas, mas ainda moralmente falíveis. Então, é, todo esse conhecimento que Chico Xavier e André Luiz nos trouxeram é para a nossa renovação íntima, para essa transformação íntima, para nós caminharmos para essa autoiluminação cada dia maior. E Andoni colocou o item de física. A física é a mãe das ciências, né?
tudo surgiu através da física. E ele nos diz que a cada avanço teórico e prático da física, os conteúdos da obra de Chico Xavier e André Luiz ficam mais claros. Fica tudo mais claro. Doutora Marlene Nobre cita uma passagem do livro E a Vida Continua, de 1968. Em última análise, chegamos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Gente, olha que bonito. Foi o que eu acabei de falar. Nós temos Deus conosco. Nós é que ainda não enxergamos. Tudo depende dessa nossa força de vontade de querermos nos elevar, dessa questão de sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto dói, porque exige que nós nos movimentemos e isso dói, machuca. É mais fácil tomar o remedinho, é mais fácil se alcoolizar, se dopar com drogas. Mas aí a gente está dopando também o nosso perispírito. Ele está ficando anestesiado, a nossa mente está ficando anestesiada. E aí a vida não corre como deveria correr. No capítulo 3 de Evolução em Dois Mundos é de 1958. É um livro que até hoje é difícil de ser compreendido. Intitulado Evolução do Corpo Espiritual, no item Primórdios da Vida, o autor espiritual nos revela, na esfera espiritual em que estagiamos, eletrão é um termo em português, são os elétrons. É também partícula atômica dissociável. Então, ele está falando aqui que pode ser dividido também. E Andoli falou que ainda não existe um consenso entre a física de partículas sobre essa informação, mas, pela experiência dele, vamos aguardar um pouco, porque muita gente duvidava do que André Luiz trazia em suas obras, e com o decorrer dos anos, com a tecnologia foi nos mostrando que André Luiz e Chico Xavier tinham razão. Então, esse é um livro que até hoje nos traz revelações do porvir. Então, a gente tem que se esforçar. Não basta a gente ler, não basta ir à casa espírita, não basta ficar rezando orações repetitivas, a gente tem que se esforçar, porque dá trabalho. Biologia celular e molecular. É interessante, tudo isso é muito interessante para mim, quando eu comecei a estudar doutrina espírita, no início dos anos 2000, eu era completamente ignorante disso tudo. E é como se uma cortina tivesse caindo com tantas e tantas novidades. Inicialmente foi difícil compreender essas coisas, mas à medida que eu ia me esforçando, tudo ficou muito mais claro, porque quando nós nos esforçamos, os espíritos ajudam na nossa compreensão. E aí tudo vai se tornando mais fácil. Aí quando a gente compreende, a gente vê a necessidade de colocar em prática, de pensar, poxa, eu já sei isso, eu não posso mais me comportar dessa forma, porque esse meu pensamento, ele está deteriorando o meu corpo espiritual, porque o pensamento, ele é do espírito, então até ele chegar ao corpo físico, ele já deteriorou o corpo mental, o corpo espiritual, o perispírito, do pretérico, então para chegar ao corpo físico do pretérico tá, coitadinho, cheio de pontinhos negros. Na minha opinião, o manancial de revelações concernentes à biologia e à evolução da vida no planeta, trazendo temas que ainda hoje são polêmicos e que na época não eram abordados.
sobre o Evolução em Dois Mundos. Ele está falando sobre o Evolução em Dois Mundos. Que esse livro é um manancial de revelações. Isso, gente, esse livro é de 1958. Existem livros antes da internet. Tem um livrinho que foi feito, é bem antigo, para para que as pessoas conseguissem estudar o Evolução em Dois Mundos. Eu tenho ele aqui. Era um livro que trazia uns conceitos. Hoje, a gente coloca lá no Google a palavra e consegue compreender. Então, eu vejo que assim existe ainda um pouco também de preguiça, né? Na outra casa, a gente conversa muito sobre isso, que a preguiça faz parte da questão da zona de conforto, tá, gente? A questão da preguiça. Então, muitas vezes a gente, eu não vou conseguir entender, eu não tenho capacidade para isso. Tem sim. Se sabe ler, se sabe escrever, tem capacidade de raciocinar. Muitas vezes falta vontade. Então, Iandoli traz aqui sobre a estrutura mental das células, é um excelente exemplo e nos remete a August Weismann, que viveu entre 1837 e 1914, que definiu os termos bióforos trazidos à luz por André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Eu fui procurar o que era bióforo, porque eu também não sabia, eu não sou da área médica, mas eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de entender. Para Weismann, os bióforos, ou portadores da vida, são os menores conjuntos de moléculas capazes de assimilar novas moléculas, crescer e se replicar. Desta forma, todos os tecidos vivos seriam compostos por bióforos, aos quais o duplo etérico se liga na encarnação e se desliga na desencarnação, ou seja, de molécula a molécula. Então, é através dos bióforos que o nosso duplo etérico, lá no momento em que é reduzido, no momento em que o nosso perispírito é reduzido para se ligar àquele óvulo fecundado, já começa essa ligação dos bióforos. Quando é formada lá a primeira célulazinha do embrião, começa a ligação de molécula a molécula até se formar o nosso perispírito, o nosso corpo como é hoje. E o nosso duplo etérico, que é ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula, hoje nós sabemos que é através dos bióforos. E no momento da desencarnação, que no livro de André Luiz nós também já vimos isso, que a desencarnação ela é feita de molécula a molécula, ela começa a ser feita dos pés e o último ponto a ser, a última molécula a ser desatada é aqui do nosso centro de força cardi, né? Coronário. Obrigada, Débora. Coronário. Continuando nesse tema da biologia celular e molecular, Iandoli nos fala: portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo segundo as disposições da mente. Gente, olha que bonito isso. O corpo herda naturalmente do corpo segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes, nos círculos de afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe trabalhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, sendo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou suavizar a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma, projetando sobre a célula e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação.
As células atendem com precisão matemática os apelos da mente. Gente, isso é sensacional. Aí eu me lembrei da reencarnação de Segismundo, em Missionários da Luz, que quando o feto estava em desenvolvimento, o Segismundo ele estava com muito medo de reencarnar e falhar novamente. Então, como ele foi amparado pela espiritualidade para que o seu pensamento não prejudicasse a formação do seu corpinho. E outra coisa que eu me lembrei foi de um caso, de um livro do Irmão X, que é uma história que todos vocês já devem ter ouvido nas palestras, que era um espírita, um trabalhador espírita que trabalhava numa fábrica, e ele era uma pessoa muito boa. Só que certa vez ele manuseando uma das máquinas, ele perdeu um dedo. E ele foi para casa muito chateado, porque ele era uma pessoa muito boa, ele se esforçava muito no bem. Ele não era vaidoso disso, não. Ele trouxe com ele aquela vontade do auto-melhoramento. E aí ele foi dormir chateado, né? Tinha sido medicado sem o dedinho dele. E no sonho, os espíritos falaram para ele que ele tinha que ser agradecido porque ele só perdeu um dedo. Porque na programação encarnatória dele, ele deveria ter perdido o braço, porque na vida passada ele havia sido um senhor de escravos e havia, com aquela mão, com aquele braço, machucado muita gente. Então, ele, na programação reencarnatória, ele havia concordado em ficar sem o braço. Só que, quando ele reencarnou, ele estava fazendo tão bem o papel dele, vejam, ele não era uma pessoa assim que arrebatava multidões. Ele era um trabalhador da causa espírita que fazia o melhor possível naquela comunidade dele. Então, o que que aconteceu? Os bióforos estavam lá conversando, as células estavam trabalhando, felizes e tal. A espiritualidade concedeu que ele só perdesse um dedinho, porque ele praticava o bem. Agora imaginem se ele só praticasse o mal. Ele ia perder o braço, talvez tivesse desenvolvido uma doença, se não tivesse feito direitinho como a programação encarnatória, ou até ter perdido a vida, ou até ter perdido a perna. Não sei. Ô, Fia, para ajudar na visualização dos biófonos, é como se a mente fosse a programação da TV, tá passando o canal lá da Band, a antena fosse o biófilo e a televisão fosse a célula. Ou se a gente pegar o celular, o programa fosse a mente, o aplicativo fosse o biófilo e o celular fosse a célula, entendeu? Para ficar visualmente mais fácil de entender, né? É que a mente é que tem o software que vai fazer a célula, que é o computador, funcionar, né? Aham. E como é um equipamento que, se a gente tiver o equilíbrio de utilizá-lo direitinho, funciona. 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 Então é incrível quando Jesus falou: Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É isso, gente. A mente é tudo. Só que nós é que temos uma fé ainda muito vacilante no que o que nós podemos ou não realizar. É incrível, gente. Quando a gente começa a compreender tudo isso, realmente se torna incrível. É claro que dá trabalho colocar em prática. É claro que dá trabalho. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos rodeados por pensamentos diversos, alguns até destruidores, pessimistas. Então, por isso que a nossa vigilância ela deve ser redobrada, porque vamos imaginar que a gente se deixando envolver por pensamentos perniciosos, negativos, deletérios, como é que nós vamos ficar nisso tudo?
Continuando aqui, Iandoli traz um item chamado, a palavra é grande, patogenias, que é o estudo do que provoca uma doença, o estudo do que provoca uma patologia e corpos sutis. E o autor nos indica esses 3 livros, que é interessantíssimo. Entre a Terra e o Céu, mostra um caso da criança suicida. Perdão, um caso, eu vou reformular isso que eu falei. Um caso da criança que veio com uma doença no sistema digestivo, porque na vida passada a pessoa tinha ingerido veneno, tinha se suicidado com veneno, e quando reencarnado, a criança veio com uma patologia equivalente ao efeito que aquele veneno tinha ocasionado em seu corpo perispiritual. Então, ele veio com essa dificuldade. E isso é muito interessante, para nós entendermos até as desencarnações de crianças, né? Que, de uma forma geral, as pessoas ficam muito sentidas. E é claro, é para você se sentir, é um espírito que acabou de desencarnar, mas assim, não que você não deva sentir, mas não deve sofrer por aquilo, porque nós sabemos que Deus é um Pai justo e misericordioso, e cada um dos seus filhos tem o seu propósito aqui. E nesses livros nós temos esses casos que são muitíssimo interessantes. Evolução em Dois Mundos, que destrincha tudo isso, Entre a Terra e o Céu, que tem vários casos, tem até o caso da madrasta que fica obsediada por causa da consciência culpada, que ela facilitou ao afogamento do filho do marido. Então, ela teve a consciência culpada disso e depois recebeu aquele mesmo espírito como filho. Então, ela se reequilibrou com a balança divina. E ação e reação, eu estou me lembrando de um caso bastante interessante, que é o caso de 2 criminosos. Era um homem e uma mulher. Eles cometiam vários crimes e assassinatos, e quando reencarnaram novamente, a mulher recebeu o filho, o ex-marido, como filho. Eles eram comparsas nos crimes. E esse espírito que ela recebeu como filho, ele era muito criminoso, um espírito muito endurecido. E como ele tinha feito muitas vítimas, ele veio num corpo com limitações, ou seja, esse corpo era de um doente mental. Por quê? Aí a gente vai ver a misericórdia e a justiça de Deus. Se ele tivesse vindo num corpo fisicamente normal, ele seria muito assediado pelos espíritos obsessores. Então, ele veio com esse corpo aparentemente defeituoso para poder evoluir um pouquinho. Enquanto era um corpo prisão, vamos colocar assim, porque a mente dele, mentalmente, ele raciocinava perfeitamente, ainda vibrava muito no mal. Ele tinha muita raiva, muita vontade de se vingar, de fazer mal aos outros. Mas como ele tinha um corpo prisão, ele não tinha a capacidade de executar aquilo. E nem os obsessores tinham acesso a ele. Daí ele pôde evoluir um pouco. E essa companheira dele, que na vida passada era comparsa nos crimes, ela veio como mãe para cuidar desse espírito, que não é fácil cuidar de uma pessoa com doenças mentais, além dos transtornos, doenças que incapacitam o corpo físico. Ele tinha debilidades. Então, assim compreendemos como o desequilíbrio espiritual pode gerar enfermidades
Então, aquelas mentes desequilibradas de outrora, de vidas passadas, reencarnam com dificuldades físicas ou mentais nessa vida para se reequilibrar com a balança divina. É a misericórdia e a justiça do Pai, gente. A gente comete um crime, um erro na vida passada, nas vidas seguintes, nós precisamos nos reajustar. E muitas vezes esses reajustes, essas oportunidades vêm através de enfermidades, de dores. Então, algumas vezes, até nos fatores predisponentes herdados de experiências pretéritas que esclarecem os motivos do adoecimento. Vemos a misericórdia do Pai em aplicar a sua justiça, pois tudo ocorre de acordo com a lei de causa e efeito. Deus não pune ninguém, nós é que erramos e Ele nos dá a oportunidade do refazimento. Ocorre a depuração de toxinas para curar desarmonias no corpo espiritual, onde o corpo físico é o dreno, expurgando os resíduos gerados por comportamentos e pensamentos desarmônicos, desequilibrados, promovendo essa oportunidade de refazimento. Então, se nós temos casos em nossa família, de pessoas conhecidas, não vamos vibrar na raiva, na incompreensão, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos e orar por aquele que está passando por aquela dificuldade. Se formos nós, vamos pedir forças aos espíritos que nos auxiliem, mas jamais vibrar na raiva, na revolta, porque se nós reencarnamos com pessoas que estão participando dessas questões, nós também precisamos aprender alguma coisa ou até auxiliar, né? Então, mudar os nossos pontos de vista, para isso que o estudo serve, para a gente compreender e mudar o nosso posicionamento. E ele fala sobre a epífise, ou glândula pineal, que a Débora já fez o estudo também nesse mesmo livro. Ele cita Missionários da Luz, que no capítulo 2, André Luiz fala sobre a epífise e expressa de forma incrível sobre essa glândula, sobre a importância da pineal na nossa vida física, mental e espiritual. E vejam isso em 1958, isso em 45, perdão. André Luiz nos trouxe essa informação em 1945 e apenas em 1958 que os cientistas começaram a pesquisar sobre a epífise. E Andoli fala, a estrutura que até então era considerada um resquício filogenético foi referida pelo autor espiritual como sendo responsável pelo governo do mundo das emoções, controladora do sistema endócrino, coordenadora das forças do subconsciente, fornecedora de energias psíquicas, fonte da criatividade e glândula da vida mental. A pineal, ela nos conecta com o plano espiritual superior. A glândula pineal dos médiuns ostensivos é um pouco diferente das dos médiuns não ostensivos, mas ela que nos conecta ao plano espiritual, ela que coordena o nosso sistema glandular. Se ela não está bem, as outras glândulas também não estarão. Há um desequilíbrio quando nós não estamos bem. E tudo isso já foi comprovado. E ele fala também sobre os três cérebros. É interessantíssimo isso também, gente. Esse estudo do livro No Mundo Maior, ele descortinou para nós, pelo menos para mim, questões que eu nem refletia sobre.
de como o nosso passado, o nosso presente e as nossas idealizações de futuro caminham juntas. Tudo está em construção e tudo se refere sempre ao nosso subconsciente, sobre as nossas construções, tanto do pretérito quanto desse nosso passado recente dessa vida. E como a consciência disso tudo, dessas informações, dessa casa mental, nos auxilia a viver a nossa vida de uma forma mais equilibrada. Quando nós temos essa informação, nós nos damos conta de que, se somos arquitetos do nosso destino, nós, através dos mecanismos que a doutrina espírita nos proporciona e de outros mecanismos também, a meditação, a terapia, os exercícios físicos, uma boa alimentação, as nossas escolhas diárias de vida. Por exemplo, se eu quero me contaminar com as informações que vêm de fora, se eu aceito fazer um trabalho voluntário, a caridade material ou a caridade moral, porque a caridade não precisa ser só material, a moral muitas vezes ela conta muito mais, porque é você dando o seu tempo, a sua atenção. Mas vejam, qual é a nossa intenção verdadeira empregada nisso tudo? Isso é o que conta. E todas essas questões farão com que ocorra a harmonia nessa nossa estrutura mental, porque essa casa mental está lá no nosso corpo mental, do nosso corpo perispiritual. Então, nesses dois livros, tanto no Mundo Maior como Ação e Reação, André Luiz nos chama a atenção para a manifestação da impaciência e da tristeza, como fenômenos da desintegração da harmonia, assim como os transtornos psiquiátricos seriam perturbações espirituais. Então, essa conexão da nossa vibração, como andam os nossos pensamentos, o passado, o nosso passado dessa vida, ele deve ser encarado da seguinte forma: se eu acertei nas minhas escolhas, ótimo. Se eu tive escolhas equivocadas, amanhã eu vou fazer melhor. O que passou, passou. Eu não posso apagar o que eu fiz de errado, mas amanhã eu posso fazer escolhas melhores. E esse amanhã é o presente. É o esforço, a vontade, a determinação, o fazer melhor. E daí eu estarei construindo ideias e metas tanto para esse meu futuro aqui, como para o meu futuro na vida espiritual. É isso que a gente tem que se concentrar. É isso que o livro Ação e Reação nos mostra. O livro Ação e Reação, ele mostra as escolhas equivocadas e as boas escolhas, como desse casal, do casal que novamente se reuniu em matrimônio, cuja mulher era um espírito mais evoluído, tinha feito melhores escolhas e o marido ficou preso aos equívocos do pretérito e não conseguia viver um presente saudável porque não tinha vontade, não tinha esforço, não queria sair o quê? Da sua zona de conforto. Como dizem os jovens hoje, está preso na caixinha, não quer sair do seu quadrado. É isso, gente. É fácil botar a culpa no outro. Difícil é você olhar para dentro de si e perceber o que você poderia ter feito, mas não fez, os seus equívocos, mas errou, tudo bem.
mas amanhã eu faça diferente. Não fique naquele ciclo vicioso de fazer tudo igual, tudo igual, tudo igual. Porque se a gente ficar errando o tempo todo, sabe o que que acontece? Aquelas pessoas que poderiam nos auxiliar vão se afastar de nós por causa das vibrações, porque são vibrações incompatíveis. Então, elas vão se afastar de nós. Até o nosso anjo da guarda vai dar um tempo para a gente sofrer um pouquinho e depois voltar, ele volta, né, para continuar a labuta conosco. Mas as escolhas são sempre nossas. Isso é importante que fique muito claro. E o Iandoli trouxe também a anamnese espiritual. Aí eu coloquei aqui, que eu não sabia o que que era anamnese, eu fui procurar. A anamnese, diferentemente do exame físico, onde o médico se resume a analisar os aspectos fisiológicos do paciente, a anamnese é uma espécie de entrevista feita pelo profissional, onde o paciente é submetido a uma série de perguntas que ajudarão ao médico a fazer o diagnóstico. Alguns médicos já fazem essas perguntas: se você tem religião, se você pratica atividades físicas, como anda a vida, se está triste, mas eu acho que ainda é muito superficial, né? E nesses livros, Evolução em Dois Mundos, Sexo e Destino, que também é um livro sensacional, que traz um grupo reencarnatório que faliu por causa de desequilíbrios no campo da sexualidade, libertação, que mostra a questão da culpa, individualidades que ficaram presas em regiões inferiores por conta da culpa. Entre a Terra e o Céu e a Vida Continua, também grupos reencarnatórios. Então, o autor fala que citam aspectos da medicina integral praticadas no plano espiritual, com temas como a história da moléstia atual e ficha kármica, anamnese psicológica detalhada com identificação dos complexos de culpa, visão panorâmica com a inclusão dos aspectos ligados às relações familiares, inclusive recursos como análise e cirurgia mental. Nós vemos isso nesses livros. Entre a Terra e o Céu mostra a criança que tinha desencarnado sendo levada por uma colônia espiritual com espíritos em corpos infantis, que eles seriam cuidados para que reencarnassem novamente, mas é com toda a terapêutica própria ao problema de cada individualidade. Aí a gente vê o amor que Deus tem por cada um de nós. Em Sexo e Destino, é interessante que mostra o quadro reencarnatório daqueles espíritos que haviam falido e suas dificuldades e a oportunidade que foi dada para uma nova reencarnação e como eles faliram novamente, porque ainda estavam muito presos ao primeiro andar da casa mental, ao das sensações, como essas sensações, como quem ainda vive encarnado, preso às sensações materiais, sofrem dessas questões e muitas vezes levam para o plano espiritual essa dificuldade. A grande questão é: nós já conseguimos identificar em nós essas sensações materiais que ainda nos prejudicam? Eu entendi que o objetivo que o autor colocou isso para nós, inclusive com os livros, com a cola dos livros, é para nós fazermos essa anamnese para nós. Quais são as questões que ainda nos puxam para baixo? Porque se nós ainda estamos aqui, no planeta de provas e expiações, nessa dificuldade diária que todos nós vivemos no planeta, a gente tem que se observar, né? Fazer aquele exercício do autoconhecimento, conforme Santo Agostinho
nos solicita e, poxa, o que que eu ainda necessito caprichar em mim? Caprichar em mim, não é no outro, é em mim, para que nessa vida eu ainda consiga melhorar mais um pouco e na próxima venha mais caprichado para ser um instrumento melhor na obra do Pai. Essa é a questão. Eu estava pensando, por que que Andoli colocou isso, né? E em todos eles, tirando a Evolução em Dois Mundos, que destrincha tudo isso, são grupos que reencarnaram juntos e já estavam falindo em várias experiências reencarnatórias, por quê? Apego às sensações materiais. Quando eu falo sensações materiais, é no campo da sexualidade, no campo do orgulho, do egoísmo, dos apegos aos bens materiais, às pessoas, essa série de coisas que nós estudamos no decorrer de todo esse livro. A terapia complementar espírita. Muito interessante também. E os livros, novamente, são livros sensacionais. São livros que todos nós, pelo menos, deveríamos ler uma vez. Mas estudar é fundamental. Para quem deseja se dedicar ao autoaperfeiçoamento, é fundamental. Aí ele fala da cura dos males em si mesmo. Vejam como ele vai fazendo um item traçado ao outro, né? É autocura. Como eu chego à minha autocura? O encorajamento à saúde e ao autoconhecimento para a viabilização dessa reforma íntima que nós tanto desejamos. Nós já estamos caminhando, estamos muito melhores do que há 10 anos, há 20 anos, mas podemos ser melhores ainda. São consequências do entendimento da filosofia espírita e do pensamento cristão redivivo, e trazem saúde e equilíbrio se praticados. Se praticados. Gente, não adianta a gente fingir que é. A espiritualidade nos observa a todo momento. Nós precisamos nos esforçar em ser. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele falou: vem e me segue. E a gente está tentando, vamos lá. Como a prece, os passes, a água fluidificada, as técnicas de desobsessão. E dessa forma, esse é o arsenal terapêutico que a doutrina espírita nos proporciona. E até a medicina já percebeu isso, porque muitos médicos, muitos não, alguns mandam os pacientes para a casa espírita, que são denominados como práticas complementares, que vão mostrando sua eficácia e indicações na mesma medida em que são estudados e entendidos em seus mecanismos de ação. Há 2 anos, quando eu tive o meu transtorno, eu comecei a fazer terapia, fui ao psiquiatra e, paralelo a isso, comecei a terapia na casa espírita. Eu não estava em condição de trabalhar, primeiro recebi passes, muitos passes, um tratamento longo, ia reunião pública toda semana, até que chegou um momento em que eu recebi o passe para começar a trabalhar. E isso deu uma alavancada na minha melhoria mental, espiritual e física também. Então, é um conjunto de tratamentos da medicina física, do homem, da medicina espiritual e da minha boa vontade de querer melhorar. É um conjunto, porque se eu não tenho vontade de melhorar, fica difícil, porque eu vou dar mais trabalho para os espíritos, eu vou dar mais trabalho para os médicos, porque eu saí da minha zona de conforto. É fácil? Não, não é fácil. É um dia de cada vez. Mas a vida é isso.
É um dia de cada vez, cada um com a sua cruz. A bioética, a ética de tudo isso da medicina. Dona Marlene Nobre foi a fundadora da Exames. Ela tinha esse ideal. Dona Marlene conheceu Chico Xavier, trabalhou pessoalmente com Chico Xavier, ia até Uberaba, levando outros médicos para que eles se inspirassem também no trabalho desse cristão. E essa bioética, ela é baseada nesse pensamento cristão, nesse tratamento que ele precisa ser primeiro do espírito, porque o adoecimento é do espírito. E é isso que essas obras, essas três obras, Sexo e Destino, No Mundo Maior e Entre a Terra e o Céu, mostram que o adoecimento ele começa na casa mental, quando a individualidade rebelde, endurecida, orgulhosa, egoísta, se desequilibra e adoece. Mas há o tratamento. E aquela época, Dona Marlene viu a necessidade de que os médicos começassem a compreender as obras de André Luiz, como eram valiosas no campo da medicina, porque imaginem se todos os médicos aceitassem essa aplicação e aplicassem toda essa bioética em seus consultórios, olhando para o paciente como um espírito em evolução. Facilitaria muito o tratamento. Mas nós já estamos caminhando para isso. E é uma grande conquista de Dona Marlene e de Chico Xavier. E de André Luiz, que começou toda essa movimentação numa época em que a incredulidade ainda predominava muito. E o último item do autor aqui, que é a reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. A reencarnação ela explica tudo. Por que que nós estamos aqui? Por que sofremos? Por que passamos pelas dificuldades? Por que nascemos nas famílias que precisamos nascer? Por que estamos aqui no Brasil? Por que que está acontecendo essa turbulência toda no planeta, no nosso país? Para a autoaprimoração e aprimoração da sociedade, para a evolução. E enquanto nós não entendermos isso, fica difícil. Novamente, enquanto nós não nos enxergarmos como individualidades espirituais, espíritos, e que quem comanda tudo sou eu, individualidade espiritual, que nesse momento estou como Fernanda, mas em outras vidas passadas já vim como outras personalidades masculinas, femininas. Fica difícil a gente administrar esse nosso mundo íntimo para equilibrar, reeducar os nossos sentimentos para fazer essa reforma íntima melhor. Então, homenageando Dona Marlene e mostrando também o livro de Andoli, A Reencarnação como Lei Biológica, nós vamos encerrar a nossa apresentação de hoje na frase de Dona Marlene, que ela diz: reconheço a dificuldade de aceitação dessas ideias. Tudo isso que a gente falou, uma vez que a ciência terrestre não tem por norma admitir ou consultar diretamente as picadas abertas pela fé, embora muitos dos gênios tenham se utilizado da inspiração dos espíritos para traçar teorias monumentais que mudaram o rumo da vida planetária. Nós já sabemos que esses cientistas, grandes pesquisadores, eles são inspirados, sim.
Muitas vezes eles são levados para o plano espiritual para estudarem com os cientistas do plano espiritual e trazem as informações para cá. Mas aí nós observamos o orgulho, o endurecimento, a vaidade. Por quê? Porque falta fé. Embora vicejando de forma oculta, os caminhos da fé nunca deixaram de determinar o desenvolvimento e a evolução dos seres humanos, porque tudo é de Deus, tudo está em Deus. Deus é um Pai justo e misericordioso e Ele faz tudo de melhor para cada um de nós. Meninas, era isso. Foi um capítulo que foi mais para fechar mesmo tudo que nós estudamos durante esse 1 ano e meio de toda essa obra tão bacana. E eu achei esse capítulo muito interessante porque ele traz todos os livros que nós poderemos ler em casa, é, montar outros grupos, sei lá, ou podemos relê-los aqui também, estudar novamente os livros que nós quisermos, de uma forma diferente que nós fazíamos. É uma oportunidade de. Podem botar os sons, viu? Uma oportunidade de expandirmos os nossos conhecimentos, porque quando nós estudamos esse livro no passado, nós ainda estávamos muito cruas e hoje nós estamos mais amadurecidas. Então, a nossa visão é diferente. Essa perspectiva é diferente. Você vai aprendendo cada vez mais, você vai lendo. Se você ler todos os livros que nós já lemos, lermos de novo, a gente vai ter outra visão. O conhecimento, você já tem mais conhecimento, aí você consegue observar de outra forma, ter uma visão diferente do que quando a gente estava lá 13 anos atrás, lendo o mesmo livro, né? Se a gente for É, ler o Nosso Lar de novo, você vai ver, você vai ter uma outra perspectiva daquela leitura. E eu acho que esse livro que a gente leu durante esse 1 ano e meio, né? Esse capítulo de hoje é um resumo. é, Na verdade, é um resumo de todos os capítulos, é um né? resumo de todos os capítulos. Com base Mas a científica. organização dele, mesmo para quem leu, acompanhou, já estudou alguns livros, eu achei super importante, porque organiza no pensamento do autor todas as conexões com as suas explicações nos próprios livros do André Luiz, lá de 58 ou antes. Achei muito interessante isso. E é isso. Ana, você gostaria de fazer alguma colocação? Então, Fernanda, eu achei muito interessante o enfoque que foi dado também dos achados das obras de André Luiz, que a ciência avançou e para os mais incrédulos, né? E confirmou. Isso foi muito bacana, assim, falar, olha, já estava escrito lá já existia no plano espiritual, né? Como você bem colocou. E o que não existe ainda é porque ainda vai existir, né? Então, acho que para os cientistas, assim, penso eu que os cientistas deviam se debruçar sobre aquilo que ainda não existe, para dar uma adiantadinha assim para a gente que está aqui, né? Dessas novas tecnologias, né? Da medicina, principalmente, né? Um exemplo, nos missionários, tem uma hora que eles vão limpar a sala do centro antes de começar a reunião, aí eles usam ozônio, É, Olha, que hoje é utilizado para antibactericida e tudo mais, utiliza-se ozônio. não é super interessante? Tem muita coisa que tem nos livros que você vai vendo, vai começando o cientista a descobrir coisa que você já leu, já sabe. é, Antecipou. Aí só vai é, comprovar uma coisa que já tem. É engraçado, né? Que eles começam a fazer artigo científico, por exemplo, da pineal, de outras coisas, né? Você fala assim, nossa, mas eu já sabia disso aí, vocês estão descobrindo agora. Vai ler André Luiz. vai ler André Luiz.
Exatamente. André Luiz é o Google de antigamente, o André Luiz. Mas se você der uma obra dessa para um médico, ele não vai, Teria nada. não vai entender nada, Não vai acreditar. não vai acreditar. Como uma vez eu vi uma médica falando que achava que o nosso lar era ficção científica. O pessoal não acredita em homeopatia. Pois é, Exatamente. isso que. O médico não acredita em homeopatia. É impressionante. Não acredita em acupuntura. Mas Eu até assim, tenho, Mas na hora que ele precisar, ele vai fazer uso dele, tá? eu Que até, eu testemunhei muito isso. eu até entendo que Era nós, contra, mas na hora que assim, até entendo que nós médicos nós fomos educados para tentar tratar com bioquímica. sim, Com bioquímica, a parte de biofísica, que é essa parte energética, ela dá um ano passando na faculdade. A minha faculdade até tinha um ano inteiro de biofísica, mas a maioria é voltada para bioquímica, para tratar doença com medicamento, quimicamente. E Uhum. esquece a parte da biofísica, que é a primeira resposta celular é biofísica, energética, não é bioquímica. E aí ele não acredita na homeopatia, não acredita na acupuntura, e você fica assim, chocada. Mas quando precisa, Sim. quando adoece, um familiar adoece que ele não consegue encontrar cura, ele vai atrás. E as Então, gente, evidências estão aí, né? Então, assim, eles estão sendo inspirados para as coisas Gente, mas a evoluírem. acupuntura e a homeopatia já tem comprovação Sim. científica. A já, aromaterapia já tem comprovação científica. A aromaterapia já tem comprovação científica. É questão de leigo, né? Que a pessoa não estuda Uhum. e acha que não existe. não Parou é no questão tempo, de né? fé também. Quando a pessoa Então, não tem fé naquilo, não adianta, gente, é um não endurecimento. vai acontecer. eu acho que a fé também, tipo assim, como eu não conheço, eu digo que não existe. É. Mais fácil do que eu sentar, procurar e estudar. Fazer uma Isso, pesquisa, né? isso é o quê? Isso é orgulho. É a Isso é crença. A orgulho. pessoa tem crença de que aquilo não existe. Ele vai na crença. "Ah, eu acho que isso não existe e a minha É crença é orgulho, essa." Débora. Isso é orgulho. Eu tive É uma vez um orgulho. colega que eu estava estudando física quântica, aí eu comecei a falar de algumas coisas e falei assim: Nossa, mas você acredita em isso? Isso funciona? Eu falei assim: Olha só, você está falando na sua crença porque você desconhece o assunto. Então você acredita que não funciona. Mas se você estudasse, porque já existem estudos, livros, pós-graduação disso, você teria o conhecimento, você não ia falar da sua crença, você ia falar de fato. Eu estou falando de fato que eu tenho conhecimento. Como você não tem, você está utilizando a sua crença que você desconhece. Aí você utiliza a sua crença. Bem, eu acho que não existe, eu acho que não funciona. É assim que é a visão do médico. De qualquer pessoa, né? Como ela não conhece, ela diz que não funciona, não existe. É, Mais Mas fácil. você, há tempos atrás, você, por exemplo, o oxigênio você não vê, mas ele existe. exato. É uma questão de fé. Então, eu vou pedir para a Ana Cecília fazer a prece para a gente, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade. E vocês sabem que eu estava sentindo muita dor de cabeça, passou, graças a Que bom. Deus. Então, vamos serenar nossas mentes, nossos corações e agradecer aos nossos amigos espirituais por mais essa oportunidade de encontro, em que laços fraternos são estreitados entre nós encarnados e desencarnados. Agradecemos a inspiração que nos deram para a compreensão do texto de hoje, agradecemos a inspiração que Fernanda teve no preparo da explanação. Pedimos que nossos amigos continuem conosco, nos auxiliando nos nossos obstáculos, nos fazendo mais fortes, fortalecendo nossa fé e que possamos ser ferramentas desse mundo espiritual, ferramentas que possam dar carinho, amor, fraternidade, espalhar positividade, disciplina aos nossos pensamentos, fortalecimento à nossa saúde física e mental. Pedimos também pelas nossas colegas que hoje não puderam estar conosco, que nosso carinho as encontre. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus.